Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso convidado de hoje já foi aprovado em 6 concursos públicos, dentre eles o do Senado e da Câmara dos Deputados para policial legislativo. O concurso do Senado deve sair ainda neste ano e ele tem valiosas dicas sobre isso. O nosso convidado é de origem muito humilde, nasceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Seu pai era carroceiro, depois se tornou um pequeno comerciante, sua mãe professora. Ele já viu a avó morrer no hospital público por falta de atendimento, foi algo que o marcou bastante. E naquele dia ele decidiu que isso nunca aconteceria com a sua família. Por isso ele estudou muito, batalhou muito e conseguiu chegar muito, muito longe. Além de tudo isso que eu falei, ele é professor do Gran Cursos Online, muito querido por alunos no Brasil inteiro. Mas antes de conversarmos, eu quero pedir a você que você assine o nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão todos os vídeos, todas as entrevistas, todos os conteúdos que lançamos por aqui toda semana para ajudar você a mudar de vida. Professor Diego Fontes, um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma honra estar aqui no seu canal. A honra é nossa. Estou muito ansioso para conhecer um pouquinho mais dessa história. Já conheço, mas eu sei que vou aprender ainda mais nesta nossa conversa. E antes aqui, para iniciar, eu gosto sempre de perguntar quais são as suas origens. Então, se você puder dizer um pouquinho para a gente quem é o professor Diego Fontes, nós ficaremos muito agradecidos. Mais uma vez, Gabriel, obrigado por estar aqui nesse canal. Parabenizar você por esse trabalho, que é um canal que tem feito a diferença na vida de muitos brasileiros, de pessoas que estavam já pensando em desistir, até pessoas que já tinham desistido, e por algum vídeo, por alguma palavra que você trouxe aqui, eu tenho certeza que essas vidas foram impactadas de maneira muito forte. Eu posso me definir como Diego Fontes, moçoroense, filho do seu João Batista, da Dona Zélia, realmente veio de origem humilde e nunca imaginei o que poderia acontecer, o que aconteceu na minha vida lá atrás, quando eu iniciei a minha trajetória. E uma coisa que eu tenho muito forte, Gabriel, é a minha base familiar. É por isso que eu falo filho do seu João, pai do Arthur, pai do João Gabriel, porque onde eu cheguei e onde eu quero chegar, tudo que eu faço, eu tenho uma motivação muito forte na minha família. É por eles que eu dou o meu melhor em tudo que eu faço. E você me disse que teve uma infância difícil, mas conseguiu estudar, né? Seu pai conseguiu te dar o estudo, às vezes abrindo mão até do que comer, né? Como é que, depois dessa dificuldade toda, você se atentou ao mundo dos concursos como uma possível oportunidade para você? Gabriel, quando eu comecei no meu vestibular, ali muito jovem, meu pai tinha aquela coisa que queria que eu fosse um médico, aquele filho que vai vencer na vida. E eu não sabia muito bem o que eu queria, se era medicina, mas ao mesmo tempo eu gostava muito das matérias de humanas, eu queria fazer direito. Eu fiz os 2 vestibulares. Medicina eu quase passei, por muito pouco eu não passei, ficaram 5 pessoas faltando para eu entrar. E passei em Direito, comecei o curso de Direito. Assim que eu entrei no curso de Direito, eu vim com o concurso público a oportunidade de mudar a vida da minha família, porque eu vi meus pais passarem muita dificuldade. Gabriel, eu vi a minha avó, ela falecer num corredor de um hospital, porque ela não tinha plano de saúde, um hospital público. E naquele dia que isso aconteceu com a minha família... Você viu isso presencialmente? Presencialmente. Quando isso aconteceu com a minha família, eu decidi nunca mais ver isso acontecendo com ninguém que eu amasse, nem com os meus pais, nem com os meus futuros filhos. E eu acho que tem certos momentos que mudam a nossa vida. Esse foi o momento que mudou a minha vida. Quando que você começou a estudar para concurso? Foi depois da faculdade? Então, durante a faculdade, me desculpa, durante a faculdade, eu já tive esse insight no meu primeiro ano. E eu vi em concurso a oportunidade, já comecei a estudar ali em 2007, eu tinha 20 anos de idade, e já comecei de maneira muito intensa, que tudo que eu faço, eu gosto de fazer com muita intensidade. Sem saber estudar, eu estudava meio que Direito Constitucional para a FCC, que na época era Ctrl-C, Ctrl-V de legislação. Sim. Eu estudava por doutrina, e doutrina densa, tipo doutrina de José Afonso da Silva. Fazer o contrário do que tinha que fazer. Exatamente. E aí eu não sabia, mesmo sem saber estudar Direito, nesse concurso eram 5 vagas para Natal, regionalizado. Eu fui de 35º, mesmo sem saber estudar Direito. E aí depois eu fiz um outro concurso, do TRE da Paraíba. A minha cabeça estava no MPU, então não tive foco para me concentrar para o TRE. Eu fiquei em 581. Depois fiz o TRE de Sergipe. No TRE de Sergipe eram 19 vagas. Eu fiz 97% da prova, mas precisava fechar para passar a FCC. Eu fiquei em 39º. E aquela coisa de bater na trave, eu sou muito ansioso. Veja, eu comecei já para o concurso em 2007, fazia um ano e não conseguia passar.
E naquela minha ansiedade eu comecei a entrar num processo de, peraí, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. E aí foi quando saiu o concurso da ABIN em 2008. E quando eu resolvi fazer o concurso da ABIN, Gabriel, eu ouvi de colegas meus da faculdade, de amigos da minha namorada, que hoje é minha esposa, dizer o seguinte: esse Diego fica aí querendo esses concursos impossíveis. Já se viu? Lá a ABIN tem concurso aberto aí do INSS, porque esse cara vai escolher a ABIN. Eu ouvi aquilo ali e internamente eu fiquei desafiado. Peraí, eu vou conseguir, eu vou mostrar que é possível sim. E eram 30 vagas nesse concurso, eu fui o 5º lugar nesse concurso da ABIN, foi minha primeira aprovação, um ano depois do dia em que eu comecei a estudar para concurso público. Nessa época você ainda morava em Mossoró. E as pessoas falavam, como é que você vai competir com o pessoal de Brasília, São Paulo, concurso grande, falava essas coisas para você ou não? Falava que era impossível e eu não tinha acesso a muitos materiais, mas o que eu tinha de colegas meus que já tinham estudado para concurso, eles me passavam e eu estudava com esses materiais. O que eu tinha eu usava e eu dissecava aquele material. Eu via tudo isso, ouvia e não deixava isso me impactar. Claro que mexe um pouco o seu brilho, mas eu tentava não internalizar isso e me sentir desafiado com isso, em vez de me sentir cabisbaixo, baixar a cabeça. Usar as críticas como motivação. Isso. Tem gente que, após ser criticado, às vezes desiste ou fica paralisado, fica triste. Tem outros que usam as críticas como combustível, né? Tem até tem esse conceito de antifrágil, não sei se você conhece esse conceito, até um livro, Nassim Taleb, e nesse livro ele fala sobre o verdadeiro oposto de frágil, não é algo robusto, que meramente talvez bloqueia ali, é algo duro, mas é uma coisa que se desenvolve no desafio, que melhora no caos, na dificuldade. Então existem pessoas assim, acho que você se encaixa perfeitamente nesse tipo de pessoa que se desenvolve com as críticas, não é que só bloqueia as críticas, mas vai além até em razão delas, né? Exatamente, Gabriel, mas eu sei que muitos não se encaixam nesse perfil e eu vejo o meu papel como mestre, como professor, não é só passar um conhecimento. Eu sempre busco nas minhas aulas, nas minhas aparições em eventos ao vivo, encapsular o conhecimento numa cápsula de positividade, de fé, porque eu sei que tem pessoas desistindo porque ouvem isso. Isso é muito injusto. Pessoas que poderiam mudar suas vidas, mas ao ouvirem isso, não só externamente, às vezes si mesmo, desistem. Então eu sempre busco trazer essa mensagem. Eu sempre, Gabriel, na minha vida, eu nasci com um sentimento de que eu tinha uma missão. Porque eu sou uma pessoa que está aqui conversando contigo é um milagre. Eu nasci com a doença chamada eritroblastose fetal, que na época foi um milagre da medicina, que o médico falou para minha mãe, e eu perdi a minha visão quando era criança de um olho. Estar aqui contigo é um milagre. E eu ficava naquela coisa, eu tenho alguma missão. Se Deus me salvou lá atrás é porque eu tenho alguma missão. Gabriel, em 2018, quando eu pisei meu pé no Gran Curso Online, lá no Sudeste, eu vi, nossa missão é mudar vidas. Sabe que veio um estalo? Foi para isso que lá atrás, há 32 anos, Deus me salvou. Porque alguma missão eu tenho, essa missão é mudar vidas, essa missão é mudar vidas por meio da educação. E eu agradeço a você pelo Gran Curso Online, ter me oportunizado, ter dado essa janela para que eu possa alcançar outras pessoas. E os alunos gostam muito do seu trabalho, então certamente você tem esse dom e vai mudar muitas vidas ao longo desse percurso. O concurso do Senado, onde hoje você trabalha, né, foi um concurso aí, uma grande conquista, mas também cheio de reviravoltas, né? O que aconteceu nesse processo? Então, no Senado, o concurso foi em 2012, eu já estava na ABIN. E eu estava com alguns problemas pessoais, estava obeso, estava pesando 20 quilos a mais. Saiu o concurso do Senado, primeiro concurso para mim já foi um processo de vitória. Eu tive que perder 20 quilos em 4 meses. Então para mim já foi... No concurso da ABIN? No concurso do Senado. No concurso do Senado você estava com 20 quilos acima. Isso. Já trabalhando na ABIN. Trabalhando na ABIN. Eu estava 20 quilos acima do meu peso. Então fazer o concurso, com o TAF, com tudo que exige um concurso policial, para mim foi um desafio. Eu perdi 20 quilos em 4 meses. Sem acompanhamento, que eu não tinha condições de pagar na ABIN, apesar de que é um concurso federal, mas eu tinha filho já, fui para os 21 anos. Era concurso de nível médio também. De nível médio também, não pagava tão bem. E o concurso, quando eu fui aprovado nesse concurso, havia uma perspectiva de nomear todos os que tinham feito curso de formação. Eu tinha feito curso de formação. Sendo que era uma promessa do então presidente do Senado, o presidente Sarney. No que aconteceu, a Dilma, na época, teve um desentendimento com o Congresso, a LOA não foi votada e não podia nomear.
ficou para o ano seguinte. Nisso entrou o novo presidente do Senado e ele proibiu as nomeações, não só fez isso, como ele bloqueou todos os cargos vagos de policial legislativo. Então, o que era meu sonho foi, na verdade, uma grande desilusão. E foi um dos dias mais tristes nessa minha jornada de concurseiro. Naquele dia eu decidi, naquele dia também foi um ponto de inflexão, eu decidi voltar a estudar. E no outro dia comecei a estudar para o MPU. Dali a umas 2 semanas saiu o edital, eu passei no MPU dentro das vagas, fui na primeira nomeação para analista jurídico, eu sou formado em Direito, entrei no MPU. Só que em 2014, esse concurso ainda estava engasgado na minha garganta, eu não tinha sido nomeado até, e o prazo de validade estava acabando. Saiu a Câmara, aí entra a história da Câmara, para policial legislativo. Policial legislativo constou, Gabriel, meu sonho. Meu sonho é ser consultor legislativo. E saiu na área de segurança pública, é a área que eu me identifico. Mas os caras, eu tenho que passar para policial legislativo, eu tenho que tirar isso do meu caminho. Eu fiz o concurso para policial legislativo da Câmara, fui o 11º, 16º, não lembro bem, e fui nomeado numa sexta-feira, lembro como se fosse hoje. Na outra sexta-feira, no último dia do prazo de validade, o Senado me nomeou. E entre os dois eu optei pelo Senado Federal. Foi uma luta, mas eu acho que eu agradeço a Deus todos os dias por ter acontecido isso. Porque se eu tivesse nomeado lá em 2012, eu não teria vivido isso, eu não teria o que falar para os meus alunos que estão passando por isso. O peso que essa experiência me trouxe, hoje eu chego para o cara que está desesperado, que a nomeação não vende, ei, calma, eu já passei por isso. Então isso que aconteceu foi para ajudar outras pessoas. Eu agradeço a Deus por isso. Isso te ajuda a se identificar com a situação das pessoas, a ansiedade, né, que elas têm, que acaba que essa batalha é uma batalha que consome muito o nosso emocional, né? É uma batalha que talvez seja metade ou mais emocional do que propriamente técnica. Verdade. A maioria das pessoas fracassa nessa parte pelo emocional, que desiste em algum momento, né? Porque a técnica a gente vai lapidando, vai ajustando até chegar lá. Exatamente. E o emocional tem que ter cuidado também, nem todo mundo faz isso. E por que Senado não Câmara? Só uma curiosidade aqui para quem nos acompanha entender. As remunerações são ambas maravilhosas. O Senado começa um pouquinho melhor, mas a Câmara tem a carreira mais curta, são 10 anos, o Senado são 15 para chegar até o final da carreira. Então dá mais ou menos a mesma coisa. Mas eu passei 2 anos, eu conheci muitas pessoas ao longo desse processo, então eu tinha uma identificação emocional, eu queria estar lá. Não foi essa a razão da minha escolha. E você está satisfeito no Senado? Estou satisfeito, mas eu continuo, meu sonho é ser consultor legislativo na área de defesa, relações internacionais e inteligência. Esse é o meu último concurso, quando sair. Então, você de certa forma ainda é concurseiro, talvez ainda não está estudando tão ativo, mas é concurseiro. Sou, com certeza. Quando saiu. E esse novo concurso vai ter essa área? Felizmente não, vai sair para analista e policial legislativo. Mas até bom, porque eu consigo me dedicar mais para os meus alunos que vão fazer para policial legislativo. Depois eu me dedico só para esse cargo de consultor. Então achei até bom isso aí. E o que você recomenda para o pessoal que pensa em fazer o concurso Senado? É um concurso que sai uma vez por década, talvez, né? Pelo menos nos últimos tempos. E muita gente, sobretudo aqui no Distrito Federal, mas no país inteiro, está muito, muito ansiosa por esse concurso. Qual dica que você dá? Estuda pela última banca, estuda por uma banca diferente, tem algum ponto aí de atenção que você sugere, principalmente para quem quer policial legislativo? Então, Gabriel, esse é o concurso da década. Realmente é uma média de cada 10 anos que sai um concurso como esse. Primeiro que é um cargo que ainda é de nível médio, tem um projeto de resolução, parece que vai para o nível superior, mas esse concurso deve ser para o nível médio e que paga a remuneração que o delegado federal recebe. Para você ter ideia, tem um colega nosso que passou para o delegado federal, tomou posse e pediu para voltar para o cargo de policial legislativo, só para você ter ideia. Então, é um cargo que tem condições de trabalho excelentes, por isso vai ser muito concorrido. Mas a pergunta que eu mais recebo são os alunos: Diego, eu estou começando agora, Diego, eu não tive uma boa base, isso é possível? Possível é, cara. Possível é, porque eu vi de tudo acontecer nessa minha trajetória de concurso. Tem colegas lá que conseguiram. Agora, tecnicamente, o que é importante você fazer agora? Vou falar para você que está em casa. Tecnicamente é importante agora você focar nas matérias que são praticamente certas nesse próximo concurso. Considero português. Português sempre é uma matéria muito forte em concurso do Poder Legislativo, normalmente com peso 2. Penal, processo penal e a parte também de regimento interno. Isso, ao meu ver, é certeza. Mas deve entrar várias novidades. A comissão, inclusive, já deixou a entender que devem acontecer algumas novidades. Mas agora não é hora de estudar por especulação, mas sim o que não deve mudar. E tem previsão para o concurso sair? A comissão falou que até o final de março fica tudo pronto. O edital fica pronto.
diz que fica tudo pronto. O que fica tudo pronto falou edital e banca, definição de banca. Uma entrevista que deu. Depois o presidente da comissão falou que esse semestre ainda, então, mas ficou muito forte, ao meu ver, quando você diz até o final de março, está assumindo um compromisso público. Então já deve estar bem adiantado esse processo. Então o pessoal tem que ficar atento aí para ser seu colega lá no Senado, né? Com certeza. Remuneração acima de 20 mil, boas condições de trabalho, um serviço de alta relevância para o país, né? Porque você está no coração ali nervoso de onde são tomadas algumas das principais, na verdade, as principais decisões do país. Então, muitas vezes as pessoas têm uma imagem ruim da política, de maneira geral, do Congresso, do trabalho que é feito lá dentro, mas a gente tem de entender que há boas pessoas ali e que nós precisamos ajudar essas boas pessoas a conseguirem desempenhar um bom trabalho. Por mais que também existam outras que estão no outro espectro, né? Mas são as boas pessoas aos poucos que vão mudar essa realidade, ser bons servidores, bons consultores, trabalhando em conjunto para que a gente consiga evoluir o nosso país, né? Então é um local de trabalho muito vibrante, né? Eu diria, ali no Congresso Federal, que fica bem pertinho daqui, inclusive. Você não só está num ambiente como esse, mas você vê a história acontecer. Eu passei pelo processo, pela posse da presidente Dilma, eu vi o processo de impeachment. Então, tudo isso eu estava ali nos bastidores, vendo o que acontecia. A gente dá apoio às comissões parlamentares de inquérito, poucas pessoas sabem disso. Nós damos apoio técnico às investigações, então tem atribuições realmente muito nobres. E os senadores, eles passam, mas os servidores, eles permanecem. Professor Diego, você nasceu em Mossoró, Rio Grande do Norte, de uma família muito humilde, seu pai carroceiro, depois pequeno comerciante, sua mãe professora. Você viu sua avó morrer no hospital por falta de atendimento, conseguiu estudar com muita dificuldade, muita escassez financeira e foi aprovado e nomeado em 6 concursos públicos, dentre eles o da ABIN, MPU, Senado, Câmara dos Deputados, concursos muito difíceis. Já palestrou no exterior, na Califórnia, como especialista em segurança pública, isso depois de entrar na ABIN, especialista em inteligência e segurança pública. E eu acho que o segredo para você ter conseguido chegar tão longe é você não ter parado, é você ter sido imparável nessa trajetória. Eu queria pedir a você que desse uma dica para quem está nos acompanhando e pensando em parar, pensando em desistir, seja porque não tem condição financeira, seja porque passou por uma grande perda recente, seja porque acredita que não tem como competir de igual para igual neste cenário competitivo de provas, de mercado de trabalho, em um cenário tão desigual, né, como existe no país. Qual dica você daria para essa pessoa? Para você que está em casa, eu quero contar um pouco da minha história, algumas coisas que eu não contei, mas que relatam bem a minha resistência, minha resiliência. Lá na ABIN foi um órgão que eu só agradeço pelo que eu passei lá, mas eu tive alguns contratempos, algumas coisas que eu sofri dentro da ABIN, em termos de profissionais. E depois de algum tempo eu estava, não pela ABIN, mas como profissional, como especialista na área de inteligência, palestrando lá em São Francisco, na Califórnia. Então as coisas mudaram completamente, a posição que eu estava antes e a posição onde consegui chegar. Como professor, que é o que eu amo, a minha missão de vida, em 2017 eu fui cedido pelo Senado lá para Natal, para o TRT 21. E eu busquei um cursinho lá da cidade para dar aula e eu falei pro dono do cursinho, falei assim, olha, você não me conhece, mas deixe, me dê uma chance, eu dou aula de graça. E mesmo assim eu não fui chamado, ou seja, não quiseram minha aula nem de graça. Hoje eu estou aqui com o presidente, com o CEO do Gran Curso Online, professor da maior instituição do Brasil de cursos preparatórios. Então o que eu quero falar para você é que o seu hoje, o seu estado atual, não significa onde você vai chegar amanhã. O que você está passando agora é algo que você tem que olhar para isso e dizer, eu me nego a permanecer dessa maneira, o não que a vida está me dando, o não que o meu eu interno está me dando, eu nego a aceitar. E continue acreditando, porque passar em concurso não é só você estudar, saber penal, saber constitucional, isso é importante, é essencial, mas acima de tudo você acreditar, porque no final das contas, quando você estiver cansado, quando você estiver ouvindo do seu familiar, da pessoa que talvez mais te ama, e às vezes está falando isso até para querer te proteger, você vai deixar essa chama ativa dentro de você.
porque a fé é o que diferencia as pessoas que passam em concurso. Não é a maior cabeça, não é aquele que consegue mais decorar as coisas, mas quem sempre acredita. Então, se você é iniciante, se você está pensando em desistir, já está nessa jornada há muito tempo, saiba, dê o seu último fôlego, que a sua vitória já vai chegar, e quem sabe em breve você vai estar compartilhando aqui com o Gabriel Grangeiro, aqui no Gran Curso Online. É isso aí. Tem uma frase que eu gosto muito, não sei quem é o autor, você não controla de onde você veio, mas você controla para onde você vai. Então, independentemente da situação em que você se encontra, não adianta ficar remoendo a dificuldade, de onde você veio. O controle de onde você quer ir, né, você tem. Mesmo que sejam passos lentos, mesmo que seja com muita dificuldade, mas você tem o controle da direção aonde você quer chegar. E foi isso que você fez. Chegou longe, vai chegar muito mais. Tenho certeza de que a meta de consultor será atingida, até porque você é muito novo, né? Ele tem pouco mais de 30 anos e já fez tanta coisa. Então, muito obrigado pela participação, pela parceria com o professor do Gran Curso Online. Sei que vai ser uma parceria que vai render muitos frutos e que vai mudar muitas vidas, como é a sua missão, como é o seu propósito. Muito obrigado, Gabriel, pela oportunidade de estar nessa casa incrível. É uma inspiração trabalhar com pessoas, toda a equipe. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que passa todos os dias essa motivação, essa inspiração de vida para essa equipe maravilhosa do Gran Curso. Sou muito feliz aqui nessa casa e pretendo continuar nela por muitos e muitos anos, realizando muitos sonhos. Obrigado. Se você gostou deste vídeo, assine nosso canal, ative as notificações e receba em primeira mão semanalmente um novo vídeo que vai te ajudar a seguir em frente, a ser imparável, a conhecer novas histórias que vão te auxiliar a chegar aonde você merece chegar. Muito obrigado, até a próxima.